Olá, olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série O que é Pós-Moderno e hoje falando sobre a filosofia moderna. Mas antes, não se esquece, chega junto na campanha de engajamento e de financiamento coletivo do canal. Chega junto curtindo, comentando, compartilhando, se inscreve, ativa o sininho, chega junto no clube de membros, no Apoia-se ou no Pix. Tudo isso ajuda demais a gente manter, melhorar e continuar o nosso trabalho aqui no canal. Muito obrigado a você e vamos embora pro vídeo. Então, pessoal, como eu falei para vocês, no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série O que é Pós-Moderno e a gente vai falar da filosofia moderna especificamente. Antes da gente continuar, queria pedir desculpas a vocês, que hoje eu tô numa crise de sinusite horrível. Isso era para ter sido feito antes, né, o vídeo, mas, enfim, terminou que eu adoeci e se eu fosse esperar mais não ia sair nunca, né? Então, para sair, não deixar vocês ansiosos esperando sobre a série, vamos continuar ela assim mesmo. Então, meu perdão pela voz, enfim, pela voz fanha, esse tipo de coisa. Vamos embora falar sobre o que é o pós-moderno, falando da filosofia moderna. E a gente que tinha vindo, né? Eu não sei se vocês lembram, se vocês não lembram, cheguem junto aqui no primeiro episódio dessa série, onde a gente falou que existe uma diferença entre a filosofia antiga e medieval para a filosofia moderna, que essa diferença é um recorte epistemológico de um giro da filosofia, de uma filosofia do ser, né, preocupadas com as questões do que é o ser, ou seja, questões ontológicas, por assim dizer, para questões do conhecimento, ou seja, como se conhece a realidade, como se conhece as coisas, como se conhece a coisa, como se conhece os objetos e assim por diante, ou seja, um giro epistemológico que está ligado no seu suprassumo, assim, ao que a gente chama de virada copernicana feita com Kant. É dentro dessa linha que a gente vai continuar seguindo os comentários sobre o que é pós-moderno e que a gente vai tentar apontar elementos importantes e fundamentais disso que a gente está querendo caracterizar por filosofia moderna e que vai ser futuramente um ponto de ruptura da filosofia pós-moderna. Um elemento fundamental desse processo é pensar que essa transição da filosofia pré-moderna para a filosofia moderna, ela tem alguns elementos fundamentais, como eu falei para vocês, já que a filosofia pré-moderna está muito mais em volta de problemas e questões relacionadas à essência do ser, e a gente viu isso no primeiro episódio dessa série, questões ontológicas, ou seja, o que é o ser, o que faz da coisa a coisa, o que faz, por exemplo, dessa borracha, borracha, o que faz desse lápis, lápis, e assim por diante, o que faz do ser humano, o que faz do belo, belo. A gente viu isso no último vídeo, e assim por diante, ou seja, questões ontológicas ligadas ao ser da coisa, o que determina o ser da coisa, o que faz com que o ser da coisa seja a coisa, o que caracterize a coisa. E, portanto, há, dentro dessa perspectiva ontológica que foi predominante nesse mundo pré-moderno, uma característica que está baseada em questões de universalidade e de identidade, por outro lado. Para a borracha ser borracha, borracha tem que ser igual a esse conteúdo que a determina enquanto borracha, o que a faz ser borracha. Enquanto na filosofia moderna, ainda que ela não vá abandonar completamente todos os pressupostos da filosofia pré-moderna, ainda que tenha uma importante inflexão, essa inflexão ela vai estar ligada a esse deslocamento de foco para a questão não mais do ser, mas de como se conhece o objeto. Então, se o centro da filosofia pré-moderna era o próprio objeto, ou seja, o objeto determinava como nós vamos conhecê-lo, porque é a partir do que o objeto é que nós conhecemos o objeto. Isso vai ser mudado na idade moderna, na modernidade, para uma perspectiva em que é a partir do nosso entendimento de como nós conhecemos o objeto que nós vamos poder conhecer o objeto. E, portanto, agora quem está no centro não é mais o objeto, não é mais a coisa, mas é o próprio sujeito racional, o próprio ser racional. E, portanto, a identidade fundamental não é mais a identidade do ser com a coisa, mas a identidade do sujeito que pensa com o próprio ser pensante. Portanto, a valorização da centralidade do ser humano e da razão como sujeito pensante, como sujeito racional. Isso, óbvio, é parte desse momento histórico em que há no Renascimento uma revalorização do ser humano e há, portanto, uma recentralização do ser humano colocado no centro das coisas, novamente, inclusive no centro da produção do conhecimento humano. E, em paralelo a essa revalorização do ser humano e da razão humana, da capacidade do ser humano de
pensar, você tem o início do processo do que a gente vai chamar de revoluções científicas, onde você vai ter, através do poder dessa organização racional do conhecimento humano, através da experimentação, das ciências duras pela matemática, pela física, pela química, a anatomia e uma série de coisas, um avanço significativo de compreensão do ser humano em relação à natureza, que meio que retroalimenta essa percepção de que a razão humana é essa capacidade humana que tem um especial poder de apreensão da realidade. Em paralelo a isso, não tão em paralelo, mas como consequência desse movimento histórico, você tem o iluminismo, um projeto iluminista, que é um projeto que não só está pensando a questão da razão e do avanço científico, mas está pensando também um projeto político e antropológico até, né? Ou seja, uma certa antropologia do sujeito, ou seja, como é o ser humano ideal, uma espécie de idealidade, não no sentido desse idealismo vulgar que muita gente coloca, muitos marxistas colocam, mas uma espécie de qual é o ser humano ideal para uma sociedade racional, ou seja, um projeto político e um projeto antropológico. O iluminismo tem consigo, né, esse tipo de debate, e que fortalece dentro desse projeto a ideia de um sujeito racional. É o sujeito racional que é a chave para o progresso, tanto do conhecimento quanto da sociedade. E você vai ter nesse projeto de desenvolvimento o elemento central que está muito ligado ali ainda, né, ao cogito cartesiano, ou seja, o sujeito individual que aparece como elemento central desse processo. É esse sujeito individual que, a partir do uso racional na sociedade, na esfera pública, então aqui misturando um pouco Kant e Descartes aqui, você vai ter o processo de uma sociedade racional e que avança racionalmente. Como eu falei, esse processo da filosofia moderna, ela não significa uma ruptura absoluta com a filosofia pré-moderna, com a filosofia da antiguidade. Inclusive, não só não significa essa ruptura absoluta, como você vai ter uma continuidade muito maior do que rupturas. E aqui eu deixo aqui a indicação de Dialética do Esclarecimento, de Adorno e Horkheimer, onde vai estar falando exatamente desse processo de continuação dessa filosofia moderna, pré-moderna, para a filosofia moderna. O ponto é que essa continuação passa explicitamente pela noção de universalidade baseada na razão, ou seja, de que o conhecimento, ao ser estruturado racionalmente, ele vale para tudo, ele é completamente universal e por ser universal, você segue um determinado caminho e você tem uma trilha para conhecer a realidade que ela é única, ou ao menos ela tem pressupostos únicos bastante claros, bastante explícitos. E só que dentro da modernidade isso vai ser feito pela via da noção do indivíduo, ainda que esse indivíduo dado em sociedade, mas do indivíduo. O conceito, portanto, de identidade, que também é muito importante na filosofia pré-moderna para a concepção dessa ontológica, né, dessa concepção ontológica da realidade, o conceito de identidade na modernidade também é fundamental, ainda que de outro modo. E, portanto, ele é reconstruído e ele é pensado, ou melhor, repensado, a partir de uma razão autoconsciente, de um eu que é igual a eu mesmo. Ou seja, eu, enquanto sujeito, sou sujeito de mim mesmo porque sou sujeito do conhecimento e que, portanto, conheço a mim mesmo e ao mundo. Esse processo de identidade e de identificação faz com que o sujeito individual, o sujeito do conhecimento, seja o elemento central desse processo de constituição e de inflexão de sair do centro do debate a questão do ser para a questão do sujeito do conhecimento. Portanto, o indivíduo passa a ter a primazia dentro desse processo. Você tem, por um lado, dentro dessas expressões da filosofia moderna, Descartes talvez seja o ponto fundamental nesse processo, né? O racionalismo de Descartes. O sujeito pensa, logo ele existe. Descartes, então, ele vai estabelecer como esse processo de pensamento essa dúvida, né? Essa dúvida metódica, ou seja, o que produz o conhecimento é a dúvida. Essa dúvida, portanto, ela é calcada pela capacidade racional. Como? A partir do momento que essa ferramenta para alcançar as verdades absolutas, inquestionáveis, você vai botando em dúvida, em xeque toda afirmativa até que haja uma afirmativa que não possa mais ser colocada em xeque. Esse é o elemento, esse é o, por assim dizer, a ferramenta, o método de Descartes, a dúvida metódica de Descartes para encontrar um fundamento inquestionável que vai estar nas suas meditações, né? Esse elemento crítico da filosofia de Descartes, de que o tempo inteiro você está questionando, colocando em xeque as afirmativas até que haja uma afirmativa absoluta, uma verdade absoluta. Então, o cogito ergo sum,
né, eu penso, logo existo, é a primeira dessa certeza. Se essa é a primeira certeza que Descartes alcança ao fazer esse processo de dúvida metódica, ele chega à conclusão de que o elemento fundante do conhecimento é a existência de um ser pensante. Descartes vai dizer, pode existir um Deus ou um demônio maligno que manipule a nossa realidade e a gente não saiba distinguir se o que eu estou vivendo aqui é real ou é uma ficção. Eu posso estar sonhando e eu não posso distinguir se eu estou sonhando. Eu posso estar, e ele vai dizendo uma série de coisas que você pode estar fazendo que não significa que você está vivendo a realidade, mas a única coisa que quando você bate nela e que você não pode questionar é que diante de tudo isso você está pensando. E se você pensa, logo você existe. O sujeito racional, portanto, passa a ser esse ponto de partida do conhecimento e é ele que garante a universalidade do saber. Se eu penso, logo existo, faz com que todos os seres humanos pensem, logo eles existam e, portanto, é esse elemento fundamental. Um sujeito que pensa racionalmente é um sujeito que existe e, portanto, ele garante que o conhecimento ele é. E, portanto, a razão, esse tipo de razão que Descartes está explicando para a gente, é o elemento que dá existência ao ser humano. É o elemento que dá humanidade ao ser humano. É o elemento que dá condições universais daquele ser humano ser visto, reconhecido e se conhecer como um ser humano racional. É justamente a racionalidade. E, portanto, a identidade do sujeito, ela passa a ser concebida como autoconsciência. Eu sou porque eu penso, e, portanto, é um processo de autorreferenciação. Eu sou porque eu penso e é porque sou que é que eu existo. Né? Ou seja, o elemento que delimita quem é que existe e de quem é que não existe é a razão. Que razão? É essa razão cartesiana. A razão da filosofia moderna. Esse dualismo, portanto, cartesiano, vai separar corpo e mente. Né? Isso é o mais engraçado da filosofia moderna. Ela parte da sua supremacia da razão a partir de um movimento absolutamente estranho. A separação entre corpo e mente. É possível separar o corpo da mente? Bem, para Descartes e para Descartes, quem dá a humanidade, quem dá essa identidade do ser enquanto sujeito é justamente a mente, não o corpo. E aí eu proponho um exercício para vocês que é justamente a gente tentar pensar se não funcionaria também um cogito cujo fosse sinto, logo existo. Eu posso dizer que eu vivo num mundo controlado por uma realidade pelas máquinas, tipo Matrix, e que eu não conseguiria distinguir a realidade de uma projeção fictícia das máquinas. Ou que fosse um demônio que manipulou toda a realidade que eu estivesse vivendo apenas essa manipulação da realidade, que eu não conseguisse distinguir a realidade dessa manipulação do real. Ou que qualquer outra coisa, que eu estivesse apenas sonhando. Mas sentir o mundo, sentir aquilo ali é algo em comum de todos os seres humanos, é algo em comum a mim, é algo que com certeza me faz existir como eu estou naquela realidade, independente de ser feita pelas máquinas ou não, ou por um demônio ou não. E, portanto, de certa forma, eu sinto, logo existo, também estaria correto do ponto de vista cartesiano. Qual é o problema? A escolha da filosofia europeia foi a escolha pela razão e não pela emoção. Não à toa você vai ter uma série de elementos, uma série de questões em que define-se o sujeito, ser humano, como racional e não como sensitivo, corpóreo, e isso está ligado a uma série de questões que a gente vai debater mais na frente. Mas ao fazer isso, obviamente, é uma escolha e que tem consequências políticas, tem consequências inclusive filosóficas que atrapalham o conhecimento, tá? Mas a gente vai chegar lá. O ponto é que, sim, sinto logo existo, seria tão válido do ponto de vista da Constituição de uma primeira certeza da existência de um sujeito que reflete sobre a si mesmo no mundo, quanto penso logo existo. Por outro lado, esse debate da filosofia moderna não se limita a Descartes, né? Então você tem, por exemplo, Hume, e ele vai contrapor essa visão racionalista, né? Então, quando Descartes fala penso, logo existo, Descartes está valorizando em excesso a razão. Hume, pelo outro lado, ele vai estar enfatizando os problemas e os limites da razão. Então, Hume vai estar colocando em xeque uma ideia de que a razão por si só, né? Só o pensar produz o existir, de que só ela poderia produzir esse conhecimento. E, portanto, afirma que todo conhecimento, antes de existir por si, ou seja, antes de existir um penso, logo existo, existe um elemento de uma experiência sensorial. Né? Aquela coisa que eu estava falando para vocês, do sinto, logo existo. Né? Um elemento sensorial, que é um elemento empírico, ou seja, os sentidos antecedem a razão. Você primeiro precisa sentir o mundo, você precisa ver, você precisa ouvir,
você precisa cheirar, você precisa sentir o gosto, você precisa, enfim, passar por uma experiência sensorial. Essa experiência sensorial, inclusive, pode produzir um engano da razão. Então, uma série de debates que Hume vai de exemplos que Hume vai estar fazendo de como a razão pode ser facilmente enganada, de como ela facilmente é falha, e que está colocado aqui agora para Hume um elemento da experiência do sujeito no mundo. Então, a casualidade, que é a base da ciência moderna, que vai estar colocada desde antes de Hume, desde antes de Descartes, etc. Para Hume, ela é um hábito mental. Ela não garante que a racionalidade de que um evento vai estar sempre seguindo ao outro, sei lá, o Sol nasce, né, que é o exemplo que Hume dá. O Sol nasce, no outro dia ele vai nascer? A gente espera que sim. Tudo indica que sim. Mas significa que 100% das vezes vai ocorrer? Não. Então pode ser que não aconteça. Por quais motivos? A gente não sabe. Mas essa causalidade que foi sendo colocada, ela é uma causalidade que os sentidos colocam, que há um elemento de conhecimento desse sentido, mas que ela não é absoluta. E que há, muitas vezes, dentro desse processo de construção do conhecimento científico, apenas uma expectativa baseada numa repetição que, por mais bem estabelecida e bem colocada que ela esteja, ela é apenas uma expectativa. Então, de certa forma, Hume vai estar questionando duas noções importantes. De um lado, Hume está questionando a noção de universalidade. Esse conhecimento ele é muito menos universal do que a gente está acostumado a colocar, do que a ciência nos vende, do que a razão nos coloca. Então, todo conhecimento vai depender, de certo modo, de uma constituição da forma como o ser humano experiencia o mundo, e que não há, portanto, um ser, nem uma experiência absolutamente válida para tudo e para todos. Então, o Hume, de certa forma, está colocando limites à razão. E, de outro lado, o conceito de identidade também vai ser problematizado, ainda que Hume depois vai meio que dar um passo atrás nessas críticas, né? Ele coloca essas críticas, depois ele dá um passo atrás, porque, claro, né, naquele momento você fazer esse tipo de crítica era algo bastante pesado e problemático dentro de um mundo onde a razão está sendo colocada quase como um deus, né? Hume vai estar colocando que o conceito de identidade também é problemático. Não existe algo como um eu fixo, ou uma coisa fixa, ou uma coisa absoluta, uma coisa imutável que produz uma identidade absoluta, fixa, né? O que existe é uma sequência, um conjunto, um feixe de percepções que produz uma aparência de identidade. O que constitui eu como eu? É um feixe de noções e de percepções que faz com que, em última instância, faz com que eu tenha a impressão de que eu sou eu mesmo o tempo todo, ainda que eu mude o tempo inteiro, percebe? Então, há uma noção cética da razão, há um ceticismo humeano que desafia a noção de sujeito racional. Ou seja, Hume vai estar o tempo inteiro questionando e colocando limites à filosofia de Descartes. Há um diálogo direto entre Hume e Descartes, e que vai colocar em xeque essa noção de razão, de sujeito racional e assim por diante. É em Kant que as coisas começam a ficar bastante interessantes. Kant vai, então, tentar salvar a razão das críticas céticas de Hume, sem voltar para um racionalismo, né? Ou seja, Kant vai tentar produzir uma síntese crítica do projeto racional, da qual Hume é parte desse projeto racional, ainda que crítico da razão, certo? Não é como se Hume fosse um cara do irracionalismo, etc. Não é, ele apenas está tentando colocar os limites e tentando complexificar essa experiência racional do ser humano. E Kant vai tentar, de certa forma, tentar delinear um meio termo entre as formulações de Descartes, a filosofia de Hume, as críticas de Hume ao racionalismo, para tentar salvar a razão dela mesma, sem cair num racionalismo cartesiano. Então, a saída da superação dessa dicotomia vai propor Kant de que tanto o conhecimento quanto a experiência são fundamentais na produção do conhecimento humano. Ou seja, de que o conhecimento depende tanto da experiência quanto de estruturas racionais a priori. Para conhecer, é fundamental que hajam experiências, mas que essas experiências, para serem cognoscíveis, elas dependem de estruturas do conhecimento, de estruturas racionais que antecedem a própria experiência. Muitas vezes as pessoas colocam que, ao dizer, né, de que antecede a própria experiência, você estaria, de certa forma, caindo numa espécie de idealismo quase que platônico, mas não é isso que acontece, e a gente vai tentar destrinchar um pouco isso. Então, ele distingue entre um fenômeno, que é aquilo que a gente pode conhecer, que está no campo da nossa experiência,
e que, por estar no campo da nossa experiência, a gente consegue aprender a partir de categorias da razão, e o número que existe para além da experiência, que não pode ser conhecido diretamente, e que, mais uma vez, não pode ser confundido por qualquer tipo de mundo das ideias, etc. O que é que Kant está falando? É que essas categorias do entendimento, né, essas categorias da razão, e aqui eu trouxe 3, né, causalidade, tempo, espaço, são estruturas a priori que organizam nossa experiência no mundo. Ou seja, quando eu vejo uma caixa, eu não vejo qualquer caixa, eu vejo aquela caixa e eu sei que aquela caixa é grande ou pequena. Portanto, ela ocupa um lugar no espaço. E eu vejo que aquela caixa demora muito ou pouco para ser montada. E, portanto, há uma estrutura de tempo. E que, portanto, aquela caixa, por ser de papelão, ela é mais ou menos resistente. Existe uma estrutura de causalidade entre o material da caixa e a caixa como objeto de carregar coisas. Então perceba, o que acontece é que essas categorias, a priori, elas determinam a forma como nós vamos conhecer o mundo. A forma como nós conhecemos o mundo, ela não é absoluta. Ela não está absolutamente neutra, como se a razão fosse absolutamente neutra e absolutamente capaz de aprender tudo do jeito que é. Não, ela vai aprender dependendo de categorias, de como você organiza o conhecimento e dependendo de categorias a priori, ou seja, de percepção de tempo, de espaço, percepção de causalidade, de uma série de percepções que determinam a nossa experiência. A gente conseguiria aprender algo para além dessa estrutura de pensamento que determina como a gente vê o mundo? Não, porque senão a gente não teria nem palavras para descrever aquilo, porque a gente não consegue nem pensar aquilo, porque a gente pensa sobre a estrutura racional de categorias e de conceitos. É isso que Kant está falando, de que existem estruturas que a gente não pode ser conhecida diretamente e estruturas que a gente pode ser conhecida diretamente. Agora, claro, a gente pode, a partir do conhecimento, criticar, inclusive, as próprias categorias do conhecimento, para aí você ir forçando o conhecimento para mais para lá, mais para cá e assim por diante, criticamente. Por isso que Kant e os textos são crítica da razão pura, crítica da razão prática, crítica da faculdade de julgar. Sempre é uma crítica, né? Então, o conceito de universalidade em Kant que se mantém, agora ele é visto não mais como externo ao sujeito, como essa capacidade racional que liga todos os sujeitos, mas como algo constituído pela própria estrutura da razão, ou seja, o próprio sujeito racional se empodera, por assim dizer, da capacidade que o ser humano tem de pensar para organizar esse pensamento de tal forma que potencialize a capacidade dele de aprender a própria experiência no mundo de maneira racional. E, portanto, essa é a capacidade que se torna universal. O sujeito racional é o sujeito universal. O que se torna racional é o sujeito que pensa. É o próprio sujeito que pensa e não uma razão de maneira ampla. E, portanto, se é o sujeito racional, esse sujeito universal, essa capacidade de organizar o conhecimento a partir de categorias universais é esse sujeito que se torna, portanto, idêntico a si mesmo. É ele que, ao pensar, ao ser racional, é idêntico a si mesmo nessa capacidade que ele tem de pensar criticamente o próprio pensamento e, portanto, forçar o próprio pensamento a aprender mais do mundo, a organizar melhor as suas experiências. Portanto, Kant mantém uma ideia de sujeito racional, mas reconhece que ele não acessa a realidade como ela é em si mesma, mas como ela se apresenta a ele. Como ela se apresenta a ele? A partir de um conjunto de categorias a priori que organiza essa realidade como se apresenta para o sujeito. O que não tem nada a ver, mais uma vez, a nenhum tipo de noção sequer próxima do mundo das ideias de Platão. Hegel, portanto, nosso queridíssimo Hegel, ele tem uma visão que vai apontar já os limites de Kant. Você veja que a construção da filosofia moderna ela é muito complexa, que ela vai o tempo inteiro apontando os limites uns dos outros, porque está todo mundo tentando mais ou menos entender como se conhecer ao certo a realidade e como nesse processo você vai o tempo inteiro se deparando e se defrontando com limites. Então, há um processo de Hegel de superação de Kant, reunindo ser e conhecimento. Ou seja, Hegel já tenta trazer de volta a questão do ser de uma outra forma. O grande ponto para Hegel, então, é que a filosofia moderna, até então, principalmente Kant, né, que ele vai estar debatendo diretamente, é de que essa filosofia produz uma série de rupturas entre sujeito e objeto, mente e corpo, e assim por diante, que mais atrapalham o conhecimento do que ajudam. E, portanto, Hegel vai pensar que essas separações produzem concepções enrijecidas do próprio conhecimento, como verdade, como razão, como sujeito, como identidade,
e que você precisaria pensar uma união dessas aparentes dicotomias, ou seja, de uma superação dessas aparentes dicotomias, de modo a você compreender a própria dinâmica da razão, ou seja, como a própria razão pensa ela mesma. Se a forma como a gente pensa é histórica, como está pensando Hegel, e que ela depende dessas categorias, como disse Kant, que são categorias que estão o tempo inteiro você criticando elas para você esticar, então é preciso compreender a própria dialética, o próprio movimento da razão. O conhecimento, portanto, ele deixa de ser algo estático, tanto no seu processo ativo como no seu resultado, naquilo que ele produz. Não há uma verdade absoluta, não há razão absoluta, mas há uma verdade em processo e que, portanto, pode, inclusive, se negar, ser necessário, inclusive, ser abandonada e uma série de coisas. Mas um processo de pensamento que se desenvolve ao longo do tempo. E, com isso, revela contradições essas que podem produzir e que produzem transformações, inclusive transformações que podem negar o próprio ponto de partida daquilo que produziu algo como conhecimento. Então, não é uma simples oposição à dialética hegeliana quando ele está pensando esses elementos. O que há é um movimento na qual cada um dos polos entre aspas, porque não há uma dicotomia, não é uma polarização, mas onde cada momento da produção do conhecimento vai carregar consigo os seus próprios potenciais de produção de conhecimento da realidade e os próprios limites, o que exige o tempo inteiro, constantemente, um desenvolvimento do próprio conhecimento e do próprio ser enquanto sujeito do conhecimento. Não só do conhecimento do objeto em si, mas do sujeito como sujeito do conhecimento. E, portanto, a universalidade deixa de ser um dado prévio e, portanto, esse universal ele é algo que se realiza historicamente na medida em que a própria razão se desdobra no mundo, né? Obviamente. A identidade do sujeito ela também não é fixa, porque ela é constitutiva da própria identidade do mundo, ou pelo menos da própria contradição do mundo que forma o próprio sujeito. Não há essa separação tão rígida entre sujeito e mundo, sujeito e objeto, sujeito que pensa e o objeto que é cognoscível. Mas ele vai se construir como um processo histórico-social. Né? O sujeito ele é constituído através de um processo histórico e social, na medida que essa consciência se relaciona não só consigo mesma, mas com outras consciências. E, portanto, o sujeito hegeliano ele é um sujeito que ele é necessariamente coletivo. Se conhecimento e a razão são históricos, elas, portanto, desenvolvem um processo contínuo de autossuperação, né? Ou de suprassução. Né? O tempo inteiro está se alternando. E se está o tempo inteiro se alternando, não tem como você, jovem Padawan, que vive chamando Hegel de idealista, dizer que, bem, a razão salva o mundo e não sei o quê, porque a razão ela é transitória. Que razão você está falando? Qual é a nossa razão do nosso mundo? Por isso que, por exemplo, um livro que tem como título A Razão do Mundo, a razão na história, como é o de Hegel, está tentando pensar qual é a razão do nosso tempo, como nós pensamos, como nós temos a nossa subjetividade estruturada racionalmente para pensar o mundo. Porque a gente pensa o mundo de determinada forma e não de outra. Porque a razão ela é histórica, ela é determinada. E, portanto, suas potencialidades e seus limites são dados historicamente. O espírito, isso que aparece como um palavrão, é justamente o movimento da própria realidade tomando a si mesmo como consciência de si, como consciente de si mesmo. E não de maneira abstrata, mas de maneira humana. Veja, o ser humano, ao pensar a sua própria humanidade, o seu próprio mundo, a sua própria experiência no mundo, ele produziu experiências religiosas, culturais, artísticas, etc, 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 inclusive experiências racionais, experiências do intelecto, mesmo que não seja, por exemplo, a filosofia grega, etc, esse tipo de coisa que a gente pode fazer esse debate depois. Mas, de toda forma, o ser humano sempre pensou a si mesmo. Esse processo do ser humano pensar a si mesmo, seja por formas racionais, mitológicas, religiosas, o que quer que seja, estéticas, é esse processo do espírito que toma consciência de si mesmo e cujo a forma dessa tomada de consciência é o humano que pensa sobre si mesmo. Um exemplo desse processo para Hegel é justamente a fenomenologia do espírito. Na fenomenologia do espírito, Hegel vai justamente mostrar, né, quem conhece a fenomenologia do espírito vai ver que Hegel está o tempo inteiro fazendo um movimento muito peculiar, que é, ele vai estar dizendo, ó, o conhecimento
é isso aqui e aquilo outro. Aí daqui a pouco ele pega e diz assim, olha, mas se você levar as últimas consequências, essa concepção de conhecimento, isso aqui ainda tem limites muito sérios. Então, para superar esses limites, a gente tem que fazer isso, aquilo outro, que é o conhecimento. Mas se você perceber, essa concepção ainda tem um limite. Então ele vai esticando aquilo ali para mostrar que o processo de conhecimento também é um processo de superação racional da própria razão, né? Da razão que constantemente se supera. Na fenomenologia do espírito, portanto, Hegel vai descrever esse percurso como uma espécie de dialética da consciência que vai passar por diversos estágios até chegar no saber absoluto. A consciência, ela não possui nenhum conhecimento imediato da verdade, né? Ela vai passar por esse processo que eu falei para você, né? Essa sucessão de experiências, né? Então, portanto, a concepção de experiência para Hegel é fundamental também, de experiência e de desejo é fundamental, onde constantemente a própria razão é necessariamente o tempo inteiro questionada e superada. Se você se acomoda com a razão tal qual é, você não produz conhecimento. Porque o processo de conhecimento, ele depende de uma experiência que necessariamente questiona e supera a própria razão. E aí esse conceito de autoconsciência é central, porque, mais uma vez, na filosofia moderna, essa concepção de identidade em Hegel não está ligado mais apenas a uma autoconsciência que se percebe como crítica, no caso de Hegel, de Kant, que se percebe como racional, né, no caso de Kant, racional e crítica, né, racional no caso de Descartes, que sente, no caso de Hume, que é a partir dessa sensação que ele produz conhecimento. Mas em Hegel, essa identidade do sujeito se forma através do reconhecimento do outro, que vai estar exemplificada na dialética do senhor e do escravo. É a partir do reconhecimento do outro que as categorias que estruturam o meu conhecimento sobre mim e sobre o mundo me são determinadas, me são dadas. E, portanto, esse próprio processo não é individual em Hegel. Esse saber absoluto, por óbvio, também não é um ponto fixo, mas é esse resultado de negações e superações que estruturam algo que a gente pode chamar de conhecimento. E, portanto, esse espírito não é um indivíduo isolado. Ele é um processo coletivo, histórico, humano, na qual a razão se desenvolve, a razão humana se desenvolve ao longo do tempo. Você tem aqui, para a gente encerrar, um contexto histórico bem superficial, para a gente ver só alguns elementos desse processo. Então você tem, por exemplo, um contexto de um absolutismo monárquico, com Descartes das revoluções científicas, né, onde havia uma demanda social, de um fundamento racional seguro para as transformações sociais e científicas que estavam em curso. Você tem Hume e Kant, onde está muito ligado ao questionamento das autoridades tradicionais e por isso um certo modelo crítico ou cético. Então fundamenta-se toda uma ética, toda a política moderna, especialmente a partir de Kant, que propõe um modelo mais normativo, e Hume num modelo muito mais cético. E você tem, por exemplo, Hegel na entrada do século XIX, justamente um processo onde você tem a marcha da história a todo vapor, e Hegel, um filósofo onde a história tem um elemento central, né? Esse progresso histórico precisava de uma sustentação filosófica, e Hegel é um desses autores que vai dar essa sustentação filosófica para essa marcha da história, ainda que, claro, com muitas críticas a diversos elementos dessa marcha que vão estar sendo colocados. É isso, gente. Mais uma vez, me desculpem. Foi dado o meu máximo aqui, mas semana que vem a gente volta com o que é pós-moderno. Mais um episódiozinho. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau.